Oi. Boa noite. Meu nome é Alex, eu sou professor, pastor da Igreja Primeira Nazareno de Nova Iguaçu. Nós temos por objetivo, com essas aulas que vamos começar hoje, falar sobre evangelismo integral. E, por hora, o que compete é também falar sobre a importância do evangelismo prático, não apenas o evangelismo teórico, e o evangelismo que alcance o homem integral, ok? Então, não quero ficar só em termos de experiência minha, mas também quero falar acerca de assunto do evangelismo integral, norteando também a prática pessoal, do evangelismo pessoal, que muitas das vezes é deixado de lado, Então, eu fui professor do seminário durante 3 meses dessa matéria, semipresencial, e quero também usufruir desse conhecimento para falar dessas aulas. A Igreja de Nazareno, ela tem 4 seis, e nós vamos começar por esses 4 seis. São os 4 seis da Igreja do Nazareno, que é o conteúdo, o caráter, o contexto e a competência. Conteúdo está ligado à pessoa de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo é o exemplo de evangelista, é o exemplo maior para o evangelista. Nele está o referencial para o evangelho em todas as áreas. Então, o conteúdo, propriamente dito, é o evangelho, ou é a Bíblia, ou são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse conteúdo, propriamente dito, ele tem que ser sempre utilizado como um norteador para o que propriamente precisa haver de cuidado no relacionamento evangelizador e evangelizado. Tem um livro que eu gosto muito que fala do papel do evangelista. O evangelista é o maior amigo do pastor. Jesus tinha uma grande amizade pelos seus discípulos e ele foi querido. Em uma das aulas, eu fiz uma pergunta interessante, se a pessoa precisava amar a Jesus para evangelizar. Claro, eu penso que se você ama Jesus, você vai querer falar dele, Você vai sentir esse desejo de falar dele. Ninguém fala de uma pessoa bem se não amá-la. Então, se nós amamos a Jesus, nós gostaríamos de falar sobre ele. E é essa a atitude do evangelista, amar Jesus e falar de Jesus. Então, nós vamos ver as formas, vamos ver a questão relacionada ao próprio aspecto de Jesus, como ele, propriamente dito, lidou com o evangelismo, E a pessoa de Jesus é o referencial no conteúdo. No caráter, é formar valores do reino de Deus, não desvincular o ser verdadeiro de Deus, Deus vivo e atuante através da história. Então, nesse caráter aí, que eu posso relacionar para os irmãos, nessa aula, que, primeiro, os valores de Deus são inegociáveis. Então,
a pessoa que ama Jesus quer obedecê-lo. Então, o evangelista ele obedece a Deus no tocante a produzir frutos. Então, o caráter está no fato de justamente isso acontecer no diário da sua vida, ou seja, diariamente na sua vida. E uma frase, né, de um professor, foi meu professor, ele falou: Jesus é o Evangelho e o Evangelho é Jesus, né? Mostrando que o caráter do próprio Cristo estava relacionado à pessoa do Deus vivo. E nós não estamos falando de um Deus morto, um Deus vivo, um Deus operante, um Deus verdadeiro, um Deus que tem apego aos seus e, conforme diz o pastor Roosevelt, né, que ele tem ciúme, né, dos seus, né? Então, esse caráter que os 4 Cs é o segundo C, né? Primeiro foi conteúdo, o segundo é caráter, justamente esse de fazer as coisas com perfeição. Então, nesse caráter aí está o testemunho, né? Muito desalegra o fato de uma pessoa estar numa igreja vivendo uma coisa e na sociedade vivendo outra. Ela tem que ser única. Deus, ele não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Então, se nós estamos brilhando, que nossa luz brilhe em todos os momentos e em todos os lugares. Então, esse relacionamento é a história do evangelista, né? Então, o caráter ele brilha por constante, né? E ao passo em que também, né, vai sendo formado justamente o testemunho de vida, né? Quem conhece o livro de Atos, e aqui uma dica, né? Atos, no capítulo 2, é a história da igreja, vê ali que a igreja crescia em singeleza e em quantidade, né? Porque eles caíram na simpatia do povo, né? Então, esse caráter aí é contínuo, né? Então, podemos entender o fato de que Deus ele quer trabalhar na vida do jovem, na vida do adolescente, na vida do ancião, com aperfeiçoamento da vida, como um verdadeiro Deus que atua na história e vai produzindo frutos no decorrer do evangelismo, né? Ou seja, do testemunho. E o terceiro C seria o contexto, né? Contexto de serviço, né? De servo que não é maior que seu senhor, mas se submete ao seu senhorio. Então, eu posso crer que, né, nós estamos num contexto hoje de uma sociedade que está passando por uma pandemia e nada mais, nada menos importante do que o fato de entendermos que somos úteis na sociedade, né? Somos úteis, somos aquelas pessoas que são procuradas por outros para que o ajudemos. E nós devemos ter esse contexto de serviço, de trabalho, de prestação de assistência, né? Então, Deus ele se agrada muito disso, né? E certa feita, uma pedagoga foi começar um seminário, ela falou: professores que não se gabam, né? Professores que não tenham aquela atitude de gabar, mas que sejam humildes, né? Que se reconheçam a sua pequenez e estejam dispostos a aprenderem. Então, nós estaremos sempre
tendo um contexto de serviço e servir diariamente, né? Então, o professor que é um exemplo de evangelista é Jesus. Jesus, ele serviu, ele pegou a toalha e foi lavar os pés dos discípulos, e mostrando o serviço que ele fez com humildade, que deveríamos fazer também. Eu aqui posso colocar, né, a exemplo, né, os pastores que passaram pela minha vida, eles foram dedicados ao ensino, dedicados ao serviço cristão, dedicados ao evangelismo, e esse serviço, né, é um serviço de senhorio, é saber que somos dependentes do Senhor a todo instante, né? E com certeza isso está ligado ao contexto de oração, ao contexto de leitura da Bíblia, ao contexto de família, né? Então, esse contexto aí é justamente entender que Deus, ele atua através do serviço dos seus servos. E o último C seria a competência, que é desenvolver o evangelismo com o estilo natural da igreja, do termo eclesia. Eu queria chamar a atenção para esse termo eclésia, né, o eclesia, que vem da preposição ek, que é de dentro para fora. A igreja foi chamada a servir, a ter a competência, o lugar dela, um ministério da sociedade, na sociedade como ministério, melhor dizendo, de que ela seria chamada de dentro para fora. Ela estaria com o objetivo de trabalhar a vida cristã, né, a vida com Cristo pessoalmente, né, para o crescimento, e também a fim de produzir frutos, né? E a competência é algo que está ligado também ao papel fundamental do evangelista, que é o de trabalhar com almas, né? Então, eu tenho dito que o trabalho de um servo de Deus não fica menor do que um advogado, menor do que um médico. É tanto quanto, né? Ou mais até que isso, porque a competência aí é trabalhar com almas, né? E almas são valorizadas por Deus e são de valores eternos. Então, a competência aí, né, ela vai ser, no caso, avaliada como alto preço, né? Então, se servirmos a Deus, vamos fazer com excelência. Então, 4, 6. Então, vamos recapitular. Conteúdo, caráter, contexto e competência. São os 4 Cs da Igreja do Nazareno. E eu queria começar falando sobre esses 4 Cs, para que, né, pudéssemos, então, observarmos o que o manual diz em relação a essa parte da qual fica inadmissível começar o evangelismo, né, já que estamos na Igreja do Nazareno, sem antes sabermos desses 4 Cs da Igreja do Nazareno. E a primeira pergunta que eu fiz a uma jovem de faculdade é o que ela entendia por evangelismo, né? Então, para quem não sabe, para quem é de outro meio, né, a gente falar evangelismo, não vai entender o que é evangelismo. Então, a definição melhor de evangelismo é a pregação das boas novas. Mas aí, assim mesmo, ainda ficou meio, né, sem entendimento, mas seria, então, falar de Jesus, ou
apresentar Jesus, levar a palavra de Deus a outros, né? A pregação das boas novas, a pregação do Evangelho, ela foi designada pelo próprio Cristo, né? Quando nós vemos lá no final do livro de Mateus, né, o id, aliás, desculpe, o id, né? Portanto, o id, fazer discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós vamos ver com mais detalhe durante as aulas, mas o id é para todos. Já foi perguntado, né, para um seminarista se ele só era responsável por evangelizar. Não, todos são responsáveis por evangelizar, né? Não é só tarefa do pastor, não é só tarefa do diácono ou do obreiro. Todos devem evangelizar. E esse evangelismo, terminação ismo, né, seria movimento, né? O evangelho em movimento. Então ele vai ser transmitido, vai ser observado, vai ser definido como aquele tipo de atitude que vai fazer com que o outro se interesse por Cristo, né? Então, Cristo que deve ser o nosso maior e melhor elemento que divulguemos. Assim Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se nós imitarmos Cristo, queremos que os outros também imitem, né? Então, também cairíamos em outra matéria, que seria a educação cristã, mas vamos começar por essa, evangelismo, e tratando desse assunto, como é a definição e a palavra eclesia, igreja, nós podemos, então, prosseguirmos para uma pergunta que eu fiz a um seminarista: o que é evangelizar com sabedoria? Né? Então, nesse meio em que vivemos na sociedade, com essa pandemia, o que é evangelizar com sabedoria? Né? A pergunta que é feita, né? Propriamente dito, podemos entender o fato de que evangelizar com sabedoria é usar sempre o critério bíblico, ou seja, né, Paulo fala sobre isso, né, me fiz sábio para evangelizar os sábios, me fiz um pouco indouto para evangelizar os indoutos. Então, evangelizar com sabedoria é tentar chegar à linguagem da pessoa, mas não no fato de que você se igualaria a ela, mas sim que você estaria transmitindo o Evangelho como amor, né? Porque o que adiantaria a sabedoria se você não tiver dentro do coração um desejo de abençoar? Então, evangelizar com sabedoria antes de tudo, saber que Cristo está em seu coração e que você tem um coração desejoso de que aquela pessoa também compreenda Cristo. Um exemplo disso eu dou no meu trabalho. Que eu tenho uma pessoa lá que ela gosta muito de Cristo, mas ela fala que se Jesus Cristo existisse, e eu falo para ela: não, Jesus existe, né? E ele uma pessoa legal, uma pessoa que faz boas ações. Então a pessoa, ela não entregou completamente a sua vida a Jesus, e até é uma pessoa querida no trabalho, e compra pães, compra doces, compra bolos,
Mas ele é interessante que ele até fala que Jesus, ele até apelida Jesus e bota JC, Jesus Cristo. E ele diz que, né, se ele tivesse realmente aceitado ele teria uma vida diferente. Então, né, como o evangelismo apresenta o mundo no tocante à máxima do evangelismo, que é o João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus nos ama por completo, né? Então, às vezes as pessoas têm uma visão de que Jesus não a ama porque ela é assim, ela é assado, que ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quando na realidade, né, o próprio texto diz que Deus amou de tal maneira, de uma maneira inexplicável, né? Então, o evangelizar com sabedoria seria trazer à luz essa compreensão ao que não tem, ok? Então, né, eu me recordo ali na Igreja Nazareno, a primeira, quando o pastor começou a colocar um monte de versículos ali fora, né, para o pessoal passar e ler, né? Então, é uma tentativa, né, de colocar a Bíblia como fonte de alerta para o coração que não compreende as Escrituras, né? E temos o caso do próprio evangelho, do evangelista, né, Felipe, né, quando ele pergunta ao eunuco, entendes o que lê? Né? E o eunuco, então, é evangelizado em Isaías. Então, uma boa pergunta, né? Como fazer uma boa pergunta, evangelizar com sabedoria, né? E eu tenho utilizado, né, sempre no relacionamento interpessoal, falar de Jesus, né? Crendo nele e podendo até, né, de alguma forma ajudar. Então, nessa sociedade que nós nos encontramos, entre o contexto e a competência e o caráter e o conteúdo como instrumentos fundamentais para o evangelizar com sabedoria, né? E o seminarista, né, o evangelista, ou o pastor, ou o obreiro, eles estão na igreja como que servindo a Deus. E é importante dizer que nada mais, nada menos, a mensagem do Evangelho, ela é para todos. E a nossa responsabilidade é de fazer essa mensagem ser popular, né? Não no tocante a querer, no caso, desprestigiar, né? Porque quando se fala em popular, não é desprestigiar, muito pelo contrário, é supervalorizar, né? Jesus é muito importante para mim, mas eu também quero que ele seja muito importante para o próximo, né? Então, não seria como que trabalhar uma ideia de forma a desvincular o fato de que eu preciso dar a essa ideia um valor que é o valor de que ela é entendida com inteligência, né? Então, evangelizar com sabedoria é evangelizar com inteligência, evangelizar para que haja crescimento, né? Então,
né, esse curso não encerra tudo sobre evangelismo, porque teríamos muito o que aprender dentro das Escrituras e não daria para dar em 15 aulas, teríamos muito mais tempo necessário para fazermos isso. Não quero com isso dizer que eu vou encerrar o assunto, ou que os irmãos vão ficar sabendo tudo de evangelismo, mas vamos progredir no tocante àquilo que, né, pudermos desenvolver com o professor aqui, e também, né, no que se diz respeito à matéria em si, que é evangelismo integral. Quando se fala em evangelismo integral, até eu brinco com os meus alunos, eles sabem disso, que eu penso que Jesus Cristo não viu o homem tricotomicamente ou dicotomicamente, mas ele viu o homem pentacomicamente, até brinco, pentacômico. Ele viu o homem de todas as formas, de todas as necessidades. Ele era Deus e é Deus, né? E ele nos vê no tocante a tudo aquilo que precisamos e necessitamos. Então, isso é a máxima do Evangelho, né? Jesus, ele, como dizia um professor, ele era o cara, né? Ele sabia o que as pessoas precisavam. Ele disse à mulher: vai e não peques mais. Ele disse ao cego, né, ao leproso: que queres que eu faça? O cego, ele deu visão. Então ele tinha todo o poder. Então, né, quando pensamos em evangelizar, com esse caráter aí, né, de valorizarmos Jesus e sabermos que tem horas que é melhor você não falar do que falar, né? Como acontece comigo no meu trabalho também. Tem horas que eu prefiro não falar de Jesus, porque se eu estivesse falando, eu estaria desprestigiando o nome de Jesus. Então nós temos que também saber lidar com esse problema aí da própria, no caso que eu chamo de pecaminosidade do mundo, né? Que nós precisamos, né, ser luz e iluminar de maneira correta, né? Então, a pergunta que não quer se deixar de fazer, né, como foi designado no início, né, se existem pré-requisitos para ser um evangelista, ser para falar de Jesus. Os pré-requisitos eu já estava falando sobre eles, mas entre eles é amar Jesus, tê-lo no coração, é claro, aceitar Jesus, ter uma ligação a uma igreja, né? E nós aqui estamos lidando com a igreja do Nazareno, né? E procurar de todas as formas, né, estar submisso, né, a Deus, né? E com isso desenvolver o relacionamento com Deus. E também é importante que se diga, né, estar orando por resultados, por frutos. Eu me lembro que quando surgiu a ideia de dar o curso, nós fizemos ali na igreja uma dinâmica que foi da árvore, né? Que você desenha uma árvore com frutos na frente e atrás o nome de uma pessoa que você estaria orando por ela, né? É bom ter um caderninho de oração ou um arquivo de oração onde você possa escrever o nome das pessoas que você está orando por ela para evangelizar, né? O nome do local onde você estaria atuando para evangelizar. Se é o seu trabalho, se é o seu ambiente de estudo, se é a sua casa, algum membro da sua família que você gostaria de evangelizar, né? Então você sistematicamente estaria orando, intercedendo para aproveitar as oportunidades, ok? Então,
nessa primeira aula, nós vimos aí o que é evangelismo, né? Vimos os 4 6 da Igreja Nazarena e entramos com essa pergunta: o que é evangelizar com sabedoria, né? E também trabalhamos a ideia do pré-requisito, que é ter Jesus no coração, né? Jesus como aquele que nós entregamos a nossa vida, queremos que Ele tome conta de todo o nosso ser, de toda a nossa história, né? Eu penso que ficou bem compacta esse primeiro momento, mas nós queremos agradecer a atenção de vocês, né? Fico feliz porque posso externar um pouco do meu conhecimento, né, acerca dessa matéria e, como foi dito pela pastora Denise e o pastor Rosivelto, nosso pastor e a pastora Denise, os pastores responsáveis pela Igreja Nazarena primeiro de Nova Iguaçu, né? Que ao final desse período nós vamos fazer uma avaliação e, né, estaremos entregando um certificadozinho. Então, aqueles que estiverem interessados e puderem, né, participarem, nós vamos estar assim procedendo, ok? Então, fica aqui o apreço de que o Senhor nos oriente em tudo e nós já vimos orando por esse momento e queremos que os irmãos saibam que, né, o desejo é que some, que haja crescimento e que tudo colabore para o crescimento, engrandecimento do reino de Deus na face da terra. Muito obrigado e desejo a todos um ótimo curso, um ótimo aprendizado e que Jesus nos abençoe.